lá então, pessoal, vou pedir para vocês interromperem o que vocês estão fazendo, vocês param para fazer o exercício, para o exercício, e daí vamos fazer os nossos exercícios de revisão aqui. Então, como que vai ser a prova? Vai ser algo muito parecido com isso. Inclusive vão ter 5 questões lá. Aqui. Só qual a diferença? A prova é escrita. Tá? A prova é escrita, mas é algo muito parecido com isso. Então a gente vai pegar, vai fazer os exercícios. Eu vou fazer com vocês depois do intervalo. E esse vou entregar a solução para vocês para vocês estudarem em casa. A próxima aula. Como que vai ser a prova? A prova vai ser às 7h30, 7h15, na verdade, começa a prova. A partir do momento que sair um colega, não entra mais ninguém. Tá? Então, por favor, respeitem o horário. Vai que a gente vai terminar essa prova em 10 minutos. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Então, mantenha o horário nesse dia. Tá? Outra informação. Todos os trabalhos que vocês fizeram um quatro trabalhos, eu vou diluir eles nas competências. Então, caso alguém não tenha entregue algum, eu vou considerar 3 outras competências que não vão ser cobradas na prova. Cada questão vai ser uma competência na prova. Tá? Então, em tese, praticamente todo mundo entregou os trabalhos, que estava na relação lá, no sistema que está aparecendo lá, né, no seu programa original. Mas eu olhei lá, um ou outro, não tem ainda, está se entrando, eu acho que resolve, e fica basicamente a prova. Tá? A prova vai ser simples, mas lembre que ela é escrita. Essa é a única atenção que eu peço para vocês. Então eu vou explicar aqui os exercícios para vocês. Esse aqui é um diagrama de unidade de relacionamento. Um negócio que vocês já conhecem e estão carecas de saber que vocês estão fazendo um modelo muito mais complexo que esse aqui. Esse aqui são 3 tabelas também. Só 3 tabelas. Então eu tenho uma tabela de vendas, eu tenho uma tabela de cliente e uma tabela de lead. Só isso. Mais nada. Com alguns campos cada uma delas. Então antes de ir para a questão aqui, eu vou explicar o modelo e lembrar alguns conceitos para a gente só ter certeza que vocês estão por dentro do que a gente precisa. Então eu tenho uma tabela de cliente. O ID cliente aqui, eu estou dizendo que na chave. O campo chave então, serve para quê? Para localizar, para quê? Para identificar o quê? Uma tabela. Fala alto, pessoal. Deu surdo aí. Tabela? Para quê? Para diferenciar o que dos outros? Fala, Cristiano. Bagulho igual não pode. Tá? Em tese, é para não repetir um registro, é um identificador. Né? Alguns de vocês do trabalho colocaram na tabela de cliente o CPF como identificador. Por que vocês colocaram o CPF? Porque é único. Porque é único, não repete. Né? Quando a gente tem dado que não tem essa certeza disso, a gente coloca um ID e a gente não controla. Eu coloco para garantir continuidade. Mesmo com o CPF, as boas práticas dizem que tem que ter um ID de cliente. Tem que ter um ID de cliente. Teria que ter um ID para aquela tabela. Mas não garante que o CPF não repete. Pode ser por um erro de sistema, alguma coisa, não possa ter a necessidade de explicar. Eles falam, cara, mas é muito errado isso, Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já contei. Quando eu trabalhava no sistema K1, a gente desenvolveu lá em 2001 coisa, e hora com um banco de dados, um sistema impecável para fazer cadastro dos ônibus e partir dos cadastros de ônibus, tem vistoria, tabela horário de ônibus, motorista. Então o cadastro de ônibus não tinha nada desse sistema. É um sistema muito grande. O sistema tinha, sei lá, 20 programadores envolvidos no desenvolvimento do sistema. E o nosso módulo foi o primeiro. E eles estavam implantando a linha de Pinhais, motivado, como é que é? Leste Oeste? De Pinhais que para aqui na praça Barbosa. E ela não existia essa linha. Estavam perguntando. E daí tinha data para implantar, porque o governador e o prefeito iam inaugurar. E a linha de ônibus, a companhia de ônibus que era azul, comprou ônibus novos. E a gente tinha colocado como chave de identificação do cadastro de ônibus a placa. E os ônibus tiveram, como acontece, qualquer carro novo hoje, sei lá, acho que
24, 48 horas, você consegue emplacar um carro. Praticamente, dificilmente menos de uma semana. Eles compraram os ônibus em cima da hora e vieram lá sem placa. Porque a gente tinha que cadastrar os ônibus para tudo. Para tudo, para ter tabela de horário, para colocar o motorista que usar. E daí, tinha lá 10 ônibus sem placa. Como é que você vai cadastrar? É obrigatório. É que nem vocês pegarem aí nas tabelas de vocês e tentarem dar um insert uma tabela onde não tem um puxado. Não deixa, dá erro. Nem com muita oração você consegue, não tem como resolver. Aí a gente tem que mexer de uma hora e colocar uma outra informação fictícia lá. Se você mexer no teu puxado depois alterar, ele é bem complicado, né? Mas se você fizer interação com várias tabelas, dependendo da situação, você não consegue alterar. Então não daria para colocar uma placa qualquer. Aí depois a gente inversou e isso mudou, do nome de copas. Mas a gente teve que mexer nas últimas horas. Então, essa informação aqui é muito importante. Se o teu sistema fala, não, se o cliente não tiver CPF, ele não entra, ok, perfeito. Mas um dia pode ter exceção, sempre tem que ser na exceção. Então, por isso que a gente tem o ID e coloca um outro campo para complementar a chave. No relacionamento fica com o ID, e não com o CPF, né? No caso de vocês foram levando o CPF para fazer a relação. Esse é o problema. Se eu tiver que alterar o CPF do cliente que foi digitado errado, eu tenho que se alterando em várias tabelas, o que é ruim. E se eu levo o ID eu não preciso alterar. Mas enfim, isso é só boas práticas. Os dois estão certos. Tá? Então eu tenho o ID do cliente aqui que se relaciona com vendas. Vendas, qual que é a chave da tabela vendas? É o ID vendas. Eu tenho veículos aqui, qual que é a chave da tabela veículos? É o ID veículos. Ambas as tabelas cliente e veículo, elas não têm chave estrangeira. Podem ver. Ela tem uma chave primária, pum, foi para cá. E ela tem uma chave primária, pum, veio para cá. Essa anotação aqui está sem a chavinha, né? Mas no DB Design, como a gente usa, não tem o desenho da chave, né? Mas aqui eu tenho duas chaves estrangeiras. Por quê? Eu tenho o ID do cliente indo para a tabela vendas. E eu tenho o ID do veículo indo para a tabela vendas também. Então eu tenho duas chaves estrangeiras aqui. Lembrando, chave estrangeira, quando a gente vai colocar uma operação numa tabela, o que ele não pode ser? Aliás, o que ele tem que ser, né? Tem que ser um not. Não pode aceitar número. Por quê? Porque em tese, eu não tenho uma venda sem cliente e não tenho uma venda sem veículo, certo? É igual nessa tabela pedido que vocês estão fazendo aí, né? Não posso ter um pedido sem cliente, não posso ter um pedido sem mesa, não posso ter um pedido sem produto. Né? Então, tem esses campos aqui que são minhas chaves estrangeiras. Tá? E aqui eu tenho um campo de dados, um campo de valor e tudo mais. Simples assim. Ok? Tranquilo, pessoal? Esse é o modelo. Todo mundo entende essa leitura? Todo mundo entende que eu não tenho como inserir um registro na tabela venda se eu não tiver um cliente cadastrado, um veículo cadastrado? Sim. Vocês já devem estar tendo esse tipo de dificuldade no modelo de vocês, certo? Vocês estão inserindo o dado lá, daí você lembra, não, puxa, colocar na tabela, não, tem que colocar na outra, não está deixando que não tem digital, isso por diante. Esse aqui é um modelinho de sistema muito simples. Pois bem, vem as perguntas abaixo. A primeira pergunta é o seguinte, a primeira questão. Apresente o comando SQL para a criação da tabela vendas, com as devidas constraints. O que são as constraints? As regras para as chaves estrangeiras. As chaves estrangeiras são regras no sistema. Então, na prova, se eu tiver uma questão exatamente como essa, o que eu vou querer? A questão da SQL, só para criar essa tabela. Só essa. Ah, professor, mas se eu não criar as outras, não vai funcionar. Realmente, não vai funcionar. Mas eu não quero que você crie as outras prova, porque é muito comum para se escrever. E se você fizer a mais difícil, as outras você sabe. Para vocês fazerem aqui o exercício, vocês vão ter que criar essas três tabelas. Mas lembre-se que a resposta desse exercício é a criação só dessa. Ok? Alguma dúvida para fazer esse exercício aqui? Fala. É só a criação ou se dá aquele referência? Então, para colocar constraint, você pode não usar o alter table, como está nos manuais que eu passei para vocês, ou usar os alter tables, não tem problema. Mas você tem que colocar a regra lá. Se colocar dos dois jeitos, está certo o caminho. Você quer dar o cliente na tabela, faz o alter table e indica quais são as chaves estrangeiras. Entendeu? Lembre-se que aqui são duas. Aqui serão duas. A de veículo e a de cliente. Na hora de criar a tabela, outra coisa que a gente acaba fazendo, e isso a gente acaba trazendo um vício da ferramenta.
Quando você cria a tabela vendas aqui lá no TP Design, o que você faz? Você cria o ID venda, o data compra, o data venda, o valor de venda e o valor compra. E você não cria o ID veículo e o ID cliente, porque você arrasta daqui e ele cria para você. Você arrasta e ele cria para você. Mas isso é só no TP Design. Na vida real você tem que criar esse campo. Então no Create Table você tem que colocar esses campos. Se na prova você esquecer e não colocar, eu vou dar como errada. Então tem que colocar. Ok? Tranquilo? Então beleza. A próxima. Construa um comando SQL para apresentar o nome do cliente e qual foi o lucro da venda. O nome do cliente está onde? Está na tabela cliente. E o lucro da venda está onde? Está na tabela venda. Por que está na tabela venda? Eu tenho o valor da compra e o valor da venda. Se eu comprei um carro por 50 mil e vendi ele por 60, qual é o meu lucro? 10 mil. Então eu tenho que fazer essa conta no SQL. Você vai direto no select em cima. Select, abre parênteses, valor venda menos valor compra. Mas você tem que fazer o nome do cliente. Tem que fazer um linear join, juntar as duas tabelas. Como alguns já estão fazendo uns exercícios aí. Tá? Você vai fazer um join pela chave dessa tabela. Qual que é a regra de ligação dessas tabelas aqui? É a chave. Você vai igualar. Quando o ID cliente for igual ao ID cliente dessa tabela, significa que é o mesmo registro que eu estou tratando. Né? E trago os dados que precisam. É um comando SQL de 5 linhas. Ok? O próximo comando. Construa um comando SQL para atualizar o nome do cliente com ID igual a 1 para Maria. Esse aqui é o nosso comando update, lembram? Comando de atualização. Se vocês não lembram, tem vários documentos que eu passei. Comando de atualizar. Você inserir um dado numa tabela e quer atualizar o dado. Você faz um update. Você faz um update, nome da tabela, set campo, where, a condição, né? Que a condição está aqui. Quando o ID do cliente for igual a 1, você passa para Maria. Simples também, comando SQL de 4 linhas. Apresentar SQL que tenha comando, que tenha como resultado o nome e apelido de todos os clientes que tenham um apelido que inicie com a string NA. Lembram do comando like que eu passei para vocês? Acho que há umas 5 aulas atrás. Esse comando like a gente usa no web para fazer busca. Então quando eu coloco lá, select, asterisco, from, o nome da tabela, where, que é a condição, aonde vai ser apelido, né? Que é o apelido, está aqui, apelido, like, percent, NA, significa que eu estou pegando qualquer coisa que contenha, comece com NA e venha com uma coisa depois, por exemplo, sei lá, gasolina, é como eu estou hoje. Tá? Então, você tem essa opção, o comando like, também está lá no material. E por fim, uma questão aqui que é uma pegadinha, né? Mas não era tão pegadinha assim. Que é o quê? Analise a sequência de comandos que escreva até que ponto do usuário leitura visualizará, até que o ponto o usuário leitura visualizará os dados ao final da sequência. Então, tem uma sequência de comandos SQL e no final tem uma pergunta. Então, a primeira coisa que ele fez aqui foi inserir 50 registros. Inseriu 50 registros na tabela e executou o comando commit. Esse comando eu expliquei para vocês, mas eu vou lembrar. Quando a gente trabalha aqui nessas estações do SQL, a gente tem a possibilidade de confirmar os dados ou não confirmar os dados. Como assim, professor? O commit, ele confirma a transação, tudo que você fez. Assim, você criou a tabela, alterou a tabela, isso não. Isso você faz e não tem como você fazer. Agora você inseriu 3 registros na tabela que eu estou pedindo ali. Daí você fala, puxa vida, eu não queria ter inserido esses 3. O que você faz? Você vai lá deletar os 3? Não, você fala, puxa, não quero deletar os 3. Né? Eu posso executar um comando chamado rollback, que ele desfaz tudo o que foi feito até o último comando commit. Então eu venho executando, inserindo o registro, atualizando o registro, deletando o registro, inserindo dados no meu banco de dados. E não executei nenhum comando commit. Fui lá e dei um rollback, ele desconsidera tudo que você fez. E chega lá, o banco de dados vai estar vazio. Então você vai fazer a inserção e tem que fazer o commit. Tem que fazer. São opcionais, a gente aqui não está fazendo, funciona. Não funciona porque você faz, você não fecha seu banco de dados,
né? E quando você fecha vai embora, alguém aqui não vai extensão nova para você. Mas se você simplesmente saísse sem dar o commit, quando você voltar, não vai ter nada dentro das tabelas. As tabelas vão estar lá, mas vão estar vazias. Se você der o commit quando você voltar, vai estar lá. Pessoal, não na vida real assim? Não. Tem situações onde você instala o banco de dados e configura uma propriedade chamada auto commit igual a true. Ele fica para comentar sempre. Só que você não consegue desfazer nunca. Se tiver que desfazer, você vai ter que desfazer na mão. Ah, eu inseri um disco que eu não queria, que eu tinha que deletar. Não simplesmente executar um rollback. Rollback é uma comando salvador, quando você faz cagada. Ah, puxa, deletei esse registro aqui. Não tem como inserir esse símbolo de volta. Rollback. Funciona. Tá? Então, um comando confirma e o outro desfaz. Então, veja bem. Inseri 50 registros na tabela. Commit. O que aconteceu? Salvou. Eu tenho 50 registros na tabela e se eu não quiser arrancar ele, só se eu deletar. Certo? Então, lá. Insert de 30 registros na tabela veículo. Comitei. O que aconteceu? 30 registros na tabela veículo. Então, eu tenho 50 na tabela cliente e 30 na veículo. Eu vim aqui e fiz um delete from cliente. O que esse comando faz? Sem where. Limpou todos os registros da tabela. Só que deu isso que tem um rollback. O que aconteceu? Voltou tudo. Voltou o quê? O 50 na tabela cliente. Daí a pergunta é, ao final da sequência, item F, se o usuário, leitura, acessar a tabela cliente, qual será o resultado apresentado? Isso aí. Só isso é a resposta. Por que isso? Só para a gente saber que existem dois comandos e que um confirma, você não tem como desfazer mais. Vejam que, se fosse uma linha de tempo, né, se fosse uma linha de tempo de cima para baixo, dos pais, das duas, fiz isso. A partir do momento que eu executo um commit, daqui para trás eu não desfaço mais com o rollback. Não consigo mais. Executei esse cara aqui. Executei o rollback. Até que ponto o rollback consegue executar, consegue desfazer? Até o último commit. Que está para trás que eu desfaço. Ok? Dúvidas? Se não tem commit, ele deleta tudo. Se não tem commit, ele deleta tudo. Sucesso. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Então, eu vou deixar aqui no quadro. Vocês vão ter tempo para fazer, são 8 horas agora. Vocês vão fazer o exercício até as 8h30, que acho que é a hora que vocês fazem. Na volta do intervalo, eu vou resolver um quadro para vocês. E vou passar o enunciado e as respostas para vocês estudarem. Tranquilo? Dúvida? Fala. Eu vou colocar aqui no computador que eu falei no colega aqui, que eu achei que eu usar mais. Mas, ó, pessoal, pergunta, fazer no computador? Sim. Faça no computador e guarde os comandos que vocês fizeram. Depois, se eu comparar o que vocês fizeram com a solução que eu vou passar. Daí eu vou pedir para o representante aqui encaminhar para todo mundo para vocês terem que estudar. Ok? Estudem. Isso aqui. Pergunta, professor, o que vai cair na prova? O resto? Aqui. Aqui. Não vamos lá. Lembre que a prova é no papel, escrita. A gente vai chegar nesse laboratório, vocês vão deitar os monitores como está aqui. E vão lá fazer. Ok? Então, beleza, pessoal, vamos lá. O trabalho vocês entregam por e-mail para mim até a terça-feira que vem. Só que daí depois do intervalo eu vou ajudando vocês no trabalho até terça que vem. Até a terça, você nem tinha falado, né? Entendo.